E aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nesse vídeo eu vou dar 8 dicas para quem quer iniciar um escritório do zero. São 8 dicas que eu acho que são cruciais para um bom atendimento e uma boa apresentação para o seu cliente. Então se você está curtindo esse conteúdo, se você gosta desse conteúdo que a gente está fazendo, vou deixar esse momento agora para você compartilhar o vídeo com aquele amigo seu que você acha que precisa desse conteúdo, para você comentar e compartilhar. Conto com vocês. Então, vamos lá. O primeiro ponto que a gente aborda aqui é a questão da apresentação. Quando eu digo apresentação, é a apresentação da pessoa, a pessoalidade do advogado, porque o cliente ele contrata o advogado. Por mais que você tenha um escritório por trás, aqui eu estou dizendo da apresentação personalíssima de você, daquela pessoa. Então, a aparência para mim é primordial para você passar credibilidade para o seu cliente. A sua vestimenta, a forma com que você está vestindo, a forma com que você está comportando. Quando eu digo vestimento, não é você ter o terno mais caro, é você ter um terno alinhado, bonito, novo, não é aquele terno desbotado, desbeiçado, como diz o outro, né, que tá tudo em desconforme. É basicamente isso que eu estou falando, é essa aparência. As mulheres, uma bolsa de boa aparência, não aquela uma bolsa rasgada, manchada. Por incrível que pareça, isso é muito comum. Por diversas vezes, quando eu tive que fazer entrevista de contratação de advogados aqui no escritório, várias pessoas não observaram esse requisito mínimo que eu estou falando com vocês. Isso é muito comum. A gente encontra nos corredores do fórum, nas audiências, pessoas que não têm o mínimo de cuidado com a aparência. Então, para mim, o ponto principal para a contratação do advogado, para a apresentação do advogado, para passar credibilidade para o seu cliente, é a sua aparência. O segundo ponto, que a gente não pode deixar de destacar para vocês, é a questão da apresentação. Aí a gente parte um pouco da apresentação do seu escritório. O que é isso? É criar o mínimo de um domínio. O que é um domínio? Domínio é aquele que vem depois do arroba do seu e-mail. O e-mail é uma ferramenta hoje muito utilizada, principalmente depois da virtualização dos processos, no momento da pandemia que a gente vem vivendo. A virtualização, o e-mail, então, é uma coisa muito importante. Por diversas vezes eu me deparo também com colegas, quando a gente vai trocar uma minuta de acordo, a gente vai trocar uma informação via e-mail, a pessoa, qual que é o seu e-mail? palominha.advogadamorena@gmail.com. Gente, como é que você passa isso para um cliente? Como é que você passa isso numa audiência onde você troca informações na frente de um juiz, de um colega, de um cliente, esse e-mail? Então, um domínio hoje é basicamente, você paga R$ 40 por ano e você vai colocar lá, no meu caso, por exemplo, rafael@mabiadvogados.adv.br. Eu tenho o meu e-mail particular, que é outra coisa, mas o e-mail profissional, você está profissionalizando a coisa. Então isso é muito importante. O seu site também é uma situação muito importante, muito barata de se fazer hoje, que também passa credibilidade para o cliente. A gente está aqui trazendo pontos importantes para você demonstrar credibilidade para o cliente. O cliente ele contrata o seu serviço através de credibilidade, de você passar para ele segurança naquilo que você está fazendo. Então, esses pontos são pontos que a gente destaca para vocês que não são destacados na faculdade, e sim com 10 anos de experiência na área jurídica, com 10 anos de escritório, a gente consegue demonstrar para vocês. Então, a abertura de um site hoje também é muito simples, tem vários tutoriais no YouTube que você consegue ver como registrar um domínio, que vai ser o mesmo domínio que você vai utilizar no seu e-mail, freitas.castro.adv.br. Então você cria um site simples. Existem vários prestadores de serviço na internet também que fazem esse tipo de serviço e te cobram coisas baratas, em torno de R$ 500, R$ 600, vai depender da complexidade. E nesse primeiro momento, quando você está iniciando um escritório de advocacia, você não precisa de investir muita grana, muito recurso para esse site. Um site básico, onde vai constar o seu currículo, o seu endereço físico, a sua foto, as principais áreas de atuação que você tem. Então é basicamente isso, é um site muito simples, tá? Outro item bastante importante que você tem que demonstrar que está atrelado aí ao seu domínio, ao seu site, que é o endereço físico. Endereço físico, então quer dizer que eu tenho que alugar uma... Não, gente, hoje também, com a modernidade, hoje os coworking, eles são uma ferramenta muito importante para a gente.
onde você pode ter o atendimento na sua residência, o seu dia a dia na sua residência, e ter um endereço físico num coworking, num escritório, num prédio de renome na sua cidade, onde você vai pagar uma mensalidade muito pequena e vai ter lá um endereço físico. E também, dependendo do plano que você contratar, você pode até receber cliente lá, com sala de reunião, com sala diferenciada. Isso aí vai de cada um e de cada possibilidade de investimento no seu negócio. Mas investimento mínimo, você tem que ter um endereço físico, tá? Para você colocar no seu site, na assinatura do seu e-mail e por aí vai. O cartão de visita e o cartão virtual é uma ferramenta também muito importante, pessoal. Você não pode deixar de ter essa ferramenta. Ah, mas o cartão de visita de papel? Sim, eu tenho, com meu endereço, com meu telefone profissional, com meu e-mail, com a logomarca do meu escritório. Apesar de estar em desuso, mas eu acho ainda muito importante, principalmente quem advoga na área empresarial, como eu. Então, quando você senta numa reunião com o cliente, você dá para ele o seu cartão, onde consta o seu e-mail, seu endereço, também passa para o cliente uma credibilidade, onde você está ali tratando o seu escritório como profissionalismo, então você vai tratar ele também como profissional. Vocês têm que ter em mente que quando uma pessoa procura o serviço de um advogado, ela está procurando uma pessoa que vai representar ela, que vai tratar aquela demanda dela com muito carinho, e às vezes as pessoas estão angustiadas com o processo. Então ela quer se sentir ali abraçada, confortada pelo advogado. Então, se você não tem esses mínimos cuidados com a sua aparência, com o seu escritório, com o seu negócio, você acha que você vai passar credibilidade para a pessoa tomar conta do processo dela, daquela ferida que ela está naquele momento? Então, o cartão de visita hoje ainda também é muito importante para o escritório de advocacia. Já existem no mercado cartões de visita virtuais. É uma ferramenta importante que eu também tenho implementado aqui no escritório, onde o cliente faz a leitura do QR Code e já automaticamente na agenda do celular dele já salva o seu endereço, seu e-mail, seu telefone. É uma ferramenta também muito importante, mas eu não deixo de utilizar o bom e velho cartão de visita, tá? Outro ponto muito importante que eu passei por ele, eu sofri com essa situação e quero compartilhar aqui com vocês, tá? Pode soar um pouquinho agressivo o que eu vou falar, mas eu quero que vocês não atentam a essa minúcia de se sentir ofendido com o que eu vou falar. A questão da visitação com o cliente, com o seu carro, com sua moto, ou como que você chega até o cliente. Então quando eu me formei, eu tinha uma Honda Bis, pessoal, pra vocês terem uma ideia. E eu sempre gostei da área empresarial. Então, sempre quando eu marcava uma visita na casa, na empresa do meu cliente, como eu ainda estava começando na advocacia, eu não tinha muito recurso financeiro, mas eu sempre quis desbravar a advocacia, eu tinha uma Honda Bis na época. Mas eu jamais ia ao cliente, pessoal, na minha Honda Bis. Apesar que era o veículo que eu tinha de locomoção. Mas pensa bem, vamos pensar. Você é um empresário, dono de uma empresa, onde está com um processo de uma dívida trabalhista, sei lá, de 80, 100 mil reais. E você vai contratar um advogado para te defender naquele processo que, se você perder, você pode colocar em xeque a vida do cara da empresa. E você chega lá numa Honda Bis, por exemplo, estou pegando eu como exemplo, nem vou citar outras situações, porque eu estou me colocando como exemplo. Não soa bem para o cliente. Não soa bem quando você tem a figura de um advogado, porque teoricamente, como eu digo para vocês, quem quer contratar um advogado, quer uma pessoa de peso, de confiança, onde ela vai depositar todas as esperanças nela. Então é diferente de você chegar numa reunião, num carro importado, num carro bem visto, enfim. Isso é aparência. O que vocês têm que entender é que para vender o serviço de advocacia não é simplesmente o conhecimento. Existe uma mística por trás. E isso é o que eu estou compartilhando com vocês. A experiência de 10 anos de advocacia. Então, se você ainda não tem a condição de ter um veículo de aparência, vá de Uber. Pega um Uber. Hoje é muito comum as pessoas irem de Uber. Se você tem uma moto, não chega no cliente de moto e capacete. Não façam isso, por favor. É uma dica que eu dou para vocês, tá? Pessoal, uma outra coisa importante. Cordialidade no recebimento. Então vamos lá, você tem o seu espaço físico, você conseguiu lá a reunião no coworking. Tenha cordialidade no atendimento.
Nunca atenda um telefone em uma reunião com o cliente. O cliente, naquele momento, ele quer atenção especial com você, principalmente se você está ali para fechar o primeiro contrato com ele. É diferente quando você já tem uma certa intimidade com o cliente. Então, nunca atenda o telefone na frente do cliente. Ele é exclusivo naquele momento. Ofereça água, ofereça café, pergunte se o ar-condicionado está frio, se está gelado. Isso é cordialidade, pessoal. Você tem que tratar o cliente com muita cordialidade. Afinal de contas, ele precisa desse momento. E por fim, deixei a cereja do bolo para o final. Esse final, pessoal, ele vem muito aquém ao momento em que nós estamos vivendo. Eu estou fazendo esse vídeo em plena pandemia, onde existe a virtualização de todos os processos, onde a coisa está caminhando, até a justiça está caminhando para o digital. A rede social é uma ferramenta muito importante para se mostrar autoridade e credibilidade para o cliente. Como eu disse no vídeo, como eu disse por diversas vezes aqui no vídeo, a nossa profissão exige credibilidade, autoridade, conhecimento para fechar contratos para o cliente te contratar. Afinal de contas, o que adianta você ser a Bíblia jurídica e não ter ação e não ter cliente para advogar? Então, a rede social é uma ferramenta muito importante. Hoje, todo mundo tem rede social. Então, o cara te contrata, ele pede seu orçamento, ele quer saber dessa rede social, ele quer saber seu Facebook. Então, tomem muito cuidado com o que postam, com o que falam, e é muito importante manter ativas as redes sociais, ok? É isso aí, são as dicas que eu dou para vocês nesses 10 anos de experiência de advocacia. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, dá um like. Se você gostou e acha que esse conteúdo é importante para aquele amigo seu que é advogado, que é recém-formado, que precisa dessas dicas, compartilhe e ajude a crescer o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.